Porto e Mar, a Tribuna. Oferecimento AMA, Associação Comercial de Santos. Bauline, Concais, Ecoporto Santos, Eldorado Brasil, Praticagem São Paulo e San Marco Advogados. Olá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa quinta edição do webinar Porto e Mar 2020, com o tema Malha Paulista e o futuro ferroviário do Porto de Santos. Essa edição do webinar vai focar especificamente a uma das últimas notícias, uma das grandes notícias que aconteceram aí nas últimas semanas, que foi a renovação antecipada da concessão ferroviária da Malha Paulista, numa negociação entre a atual concessionária, a Rumo Logística, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e o Ministério da Infraestrutura. Com isso, essa concessão ela é renovada e sob a condição de um compromisso de investimento da concessionária, um investimento estimado aí em cerca de 6 bilhões de reais nos próximos anos. Com a aplicação desse investimento, a expectativa é que a capacidade de transporte da Malha Paulista mais do que duplique. Num primeiro momento, fala-se de um aumento dos atuais 35 milhões de toneladas movimentadas anualmente, o aumento da capacidade anual de 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas. Na semana passada, numa live, a própria executivos da Rumo já chegaram até a estimar 100 milhões de toneladas anuais como aumento de capacidade. Para explicar melhor como vai ser esse aumento e os impactos desse aumento de capacidade no Porto de Santos, uma vez que a Malha Paulista é um dos principais acessos ferroviários ao complexo portuário santista, nós recebemos nesse quinto webinar Porto e Mar 2020 o Guilherme Penin, que é diretor da Rumo Logística, da Rumo, atual concessionária da Malha Paulista, que vai poder nos explicar tanto o projeto como estes impactos. Falar um pouco sobre a operação ferroviária em tempos de pandemia, suas expectativas para o Porto de Santos e também responder a pergunta de vocês que estão participando. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Prazer tê-lo aqui no webinar Porto e Mar 2020 e seja bem-vindo. Obrigado, Leopoldo. Obrigado à tribuna. Obrigado a todos aqueles que estão nos acompanhando e, sobretudo, pela oportunidade da gente conversar um pouco sobre a ferrovia e sobre a relação da ferrovia com o Porto, com o veículo que é o veículo que acompanha, sem dúvida nenhuma, mais de perto o dia a dia do Porto, a sua evolução e as suas transformações ao longo da história. Então, antes de mais nada, agradecer o convite e dizer que é um momento que a gente reputa como de enorme importância para a história da logística brasileira e do Porto de Santos em especial, o nosso maior porto da América Latina, e a grande fronteira que o Brasil tem, né? Grande parte das mercadorias transportadas para dentro e para fora do país o fazem pelo modal portuário, né? E dentro do modal portuário, o Complexo Santista tem um protagonismo absolutamente indiscutível e seguirá tendo nas próximas décadas. E a Rumo carrega, juntamente com as outras ferrovias, evidentemente, a responsabilidade de ser a grande operadora de entrada e saída de mercadorias no Porto de Santos e de acompanhar as transformações da economia brasileira. Essa semana nós tivemos uma grande notícia, como você falou, depois de 4 anos de discussões profundas, técnicas, com o governo federal. As concessões ferroviárias são federais, assim como a administração do Porto de Santos também é federal, né? Por seu caráter, vamos dizer, de essencialidade nacional. E após a conclusão dessas discussões, nós conseguimos finalmente assinar um aditivo contratual, como você bem colocou no início, Leopoldo, significa a expansão da capacidade ferroviária da Malha Paulista de 35 milhões de toneladas, mais ou menos, que é o que ela tem feito aí nos últimos 2, 3 anos, para 75 milhões de toneladas anuais, podendo expandir isso até 100 milhões de toneladas e à medida que a evolução tecnológica também nas próximas décadas ocorra, né? Esse projeto ele tem
um conjunto de investimentos bastante claro e muito bem definido em contrato, né? São duplicações de linhas ferroviárias, né? Muitos que estão nos assistindo talvez saibam que a linha ferroviária hoje na subida da serra entre Santos, entre a Baixada Santista e a região de Campinas, ela já é duplicada, mas dali para frente é uma linha singela, e aí, claro, todo mundo aqui já pegou uma rodovia, e quando a gente fala de uma linha singela na ferrovia, nós falamos de meia pista, né? Então vamos pensar, por exemplo, na Rio Santos, no seu trecho de pista simples, ela tem duas pistas, na verdade. Ela tem uma pista que vai sentido Rio de Janeiro e uma pista que volta sentido Santos, no seu trecho de pista única. A ferrovia ela é metade disso, ela é uma via, né? Então, um trem que vai no sentido interior, ele tem que entrar num pátio de cruzamento e parar nesse pátio de cruzamento para que o trem que vem no sentido porto cruze, né? Então, este é o grande gargalo operacional de qualquer ferrovia no mundo, né? Ela é meia rodovia de pista simples, né? E, portanto, esse projeto da Malha Paulista, ele compreende uma duplicação integral da ferrovia entre Campinas e Itirapina, que é um município na direção ali de Araraquara. São 111 quilômetros a mais de ferrovia duplicada entre Campinas e Itirapina, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto compreendido no projeto, só para explicar como é que a gente chega nesse aumento de capacidade, né? É a extensão de todos esses pátios de cruzamento, que hoje têm, em média, comprimento de 1,5 km, e vão passar todos eles para 2.500 metros de comprimento, cabendo um trem mais longo dentro desse pátio de cruzamento e, portanto, podendo trabalhar com um trem mais extenso, com mais vagões e, portanto, mais capacidade, né? E a construção também de novos pátios de cruzamento, de maneira a ficar com a via ela quase toda muito fácil de se cruzar trens e subir e descer trens entre o interior do Brasil, né, e o Porto de Santos. E além de toda essa ampliação de linhas, quer dizer, novos segmentos de linhas, seja a duplicação, seja ampliações de pátios ou pátios novos, também tem uma transformação na estrutura da ferrovia, de maneira que a gente não só consiga passar mais trens e trens mais compridos, como também mais volume de carga por vagão. Portanto, vai se transformar numa ferrovia mais robusta do ponto de vista estrutural, podendo trabalhar com 32,5 toneladas por eixo. E para fazê-lo, nós temos que trocar todo o perfil de trilho, dormentação, lastro, para um patamar mais robusto, né? Esse conjunto de investimentos que vai fazer com que, do ponto de vista da capacidade, a gente consiga ter uma grande expansão. Além desses investimentos, eles estão conjugados também com dispositivos de redução de conflitos urbanos, porque essa ferrovia é uma ferrovia de 150 anos de existência, muito antiga, e que atravessa o centro de grandes cidades no interior de São Paulo, sobretudo, né? E que, por essa razão, provocam algum tipo de transtorno nas zonas urbanas dos municípios. Na verdade, os próprios municípios cresceram no entorno dessa ferrovia, que é a ferrovia lá do Tempo do Café, né? Então, Araraquara, São José do Rio Preto, Campinas, etc., são municípios muito marcados pela história da ferrovia, e nós vamos fazer uma série de investimentos ali, entre novos viadutos, passarelas de pedestre, contornos ferroviários, para mitigar esse conflito e também aumentar um pouco a velocidade média dos trens. Então, esse é o grande conjunto, Leopoldo. Guilherme, também está previsto investimento em novas locomotivas? Com certeza, tem um investimento importante em material rodante, né? Expansão de frota para melhor aproveitar esse ganho de infraestrutura de via, né? É importante notar que isso gera também um fomento interessante à cadeia de fornecedores, quer dizer, não é um investimento que fica só na ferrovia, na medida em que os vagões são todos eles nacionais, comprados aqui. Temos algumas fábricas de vagões no Brasil, como, por exemplo, a Maxion ali na região de Hortolândia, também na região de Campinas, aqui no estado de São Paulo, né? As locomotivas também são, em grande parte, produzidas pela GE, né? Em Contagem, em Minas Gerais. Então, fomentando também a cadeia produtiva do material rodante dentro do Brasil, né? Na semana passada, o presidente do Conselho de Administração
da Rumo, Beto Abreu, ele informou que as obras iriam começar de imediato, ou imediatamente. Especificamente, você já prevê essas atividades a partir de quando já? É o próximo mês? É o próximo semestre? Explica para a gente o que é o imediatamente aí que foi falado. Perfeito, Leopoldo. Esse contrato, como eu falei para vocês, tem um plano de investimentos muito claro nele definido. E esse plano de investimentos ele tem prazos também, eles estão divididos, né? Então, obrigações do primeiro ano, obrigações do segundo ano, obrigações do terceiro ano. Então, a gente tem um conjunto de obras que tem que ser concluído no primeiro ano do contrato ainda, né? Dentro desse conjunto de duplicações, ampliações, etc., né? Ele está todo ele dividido ano a ano numa lógica racional aí construtiva, né? Então eu te diria que aquelas obras que são dentro da faixa de domínio da ferrovia, ou seja, aquelas obras que não dependem de desapropriações, licenciamentos ambientais, etc., ou que seja, que já estão dentro da área ferroviária preservada, né? Por exemplo, as ampliações de pátio, né? Ou as trocas e modernizações da própria via já existente, eles começam de imediato, já tem uma parte, inclusive algumas frentes em curso, né? E os investimentos um pouco mais estruturantes, que dependem de, sobretudo, o processo de desapropriação e de licenciamentos ambientais, dependem um pouco do prazo dessas duas frentes, mas estamos bastante convictos de que vamos, a despeito, evidentemente, aí da pandemia e etc., cumprir esse plano de investimentos. Tá? Bom, um dos temas desse webinar, na verdade, são os impactos dessa obra, desse aumento da capacidade de transporte da Malha Paulista no Porto de Santos. Quando é que nós começamos a perceber esse aumento efetivamente? E que primeiro aumento será esse? Tem alguma definição sobre isso? Com certeza. Bom, a gente tem um carro-chefe na ferrovia, né? Acho que quem vive o porto, vocês vivem o porto, sabem que um carro-chefe da ferrovia é o granel agrícola, né? Tanto o granel mais originado aqui no estado de São Paulo, que é sobretudo o açúcar, como, sobretudo, cada vez ganhando mais importância, o granel vindo do centro-oeste, que são cargas de soja, milho, farelo, né? E esse granel ele tende a aumentar na medida em que a gente tem a obra da Ferrovia Norte-Sul, né? Que é uma ferrovia que foi licitada no ano passado, que estava em construção há muitas décadas pelo poder público e foi vendida à iniciativa privada no ano passado. Nós ganhamos esse leilão, né, na Bovespa, com mais de 100% de ágio, em março do ano passado, e estamos terminando essa obra, né? É uma ferrovia que começa lá no Maranhão, né? E o trecho entre o Maranhão e o Tocantins ele é de outra empresa, e nós arrematamos o trecho entre o Tocantins e o estado de São Paulo, e falta nessa obra justamente a conexão com a ferrovia aqui no estado de São Paulo, uma obra de alguns bilhões de reais que nós estamos fazendo nesse momento, né? Essa obra está em curso, temos aí 1.500, 2.000 operários trabalhando nessa obra nesse momento. Temos a previsão de inaugurar uma primeira fase agora na virada do ano, uma segunda fase até o meio do ano que vem, né? Inclusive terminais, etc. Isso vai potencializar a captação do grão que vem de Goiás, sobretudo, e do Tocantins, enfim, de toda aquela região ali do Centro-Oeste, para Santos através da ferrovia, né? E temos também a ferrovia que vai ao Mato Grosso hoje, que chega lá em Rondonópolis, já é uma realidade, e que traz o granel de Rondonópolis e, claro, de todo o Mato Grosso para o Porto de Santos, para os diversos terminais de granel do Porto de Santos, na Ponta da Praia, em Conceiçãozinha, na margem esquerda também, né, todo o complexo de terminais de grãos na margem esquerda, enfim. Além disso, Leopoldo, nós temos um esforço muito grande de diversificação de cargas, né? A gente acredita que, evidentemente, que tudo aquilo que é monoproduto, ele envolve, primeiro, um nível de risco muito maior, porque os preços dessas commodities variam, os produtores podem deixar de exportá-la, né? Segundo, um nível de oportunidades menor. Então, a gente tem feito um esforço grande para diversificar e temos conseguido, né? Aliás, Então, vamos até falar um pouco melhor sobre essa diversificação de cargas. Só que antes, Guilherme, você citou aí a capitalização para a captação de novas cargas, ou pelo menos
essa malha atingindo outras regiões no Centro-Oeste. A partir dessas novas linhas, dessas expansões, já há como mensurar qual vai ser o aumento na capacidade de transporte da malha? A capacidade de transporte da malha, o que está contratualizado é este aumento de 35 para 75 milhões de toneladas nos próximos 6 anos. Tá? Uhum. Tem uma marca, vamos dizer assim, fundamental neste processo, que é o início da operação do trem de 120 vagões. Né? Então, para você ter um número na cabeça, a gente opera hoje com trens de 80 vagões. Né? Esse trem de 80 vagões ele tem mais ou menos 8 mil toneladas de capacidade por trem. Né? Com esse aumento dos pátios de cruzamento e esses investimentos em duplicações, nós vamos, e sobretudo o reforço da linha, nós vamos operar com um trem de 120 vagões, portanto, com um comprimento 50% maior e com maior volume por vagão. Então, nós vamos sair de um trem de 8 mil para um trem de 14.400 toneladas por trem. É este o grande ganho de capacidade. Então, quando a gente tiver com essas obras concluídas, a gente já começa a rodar esse trem, né, e começa a gerar esse impacto de aumento de capacidade para o Porto de Santos, na chegada ao Porto de Santos, né, e a gente tem a ideia aí de começar em 2022, mais ou menos, a rodar com esse trem. Né? Então, nós temos aí, na verdade, um prazo de 2 anos para efetivamente perceber esse aumento de capacidade. Graças a Deus, ele é um investimento que é contínuo, né? Cada pedaço que a gente moderniza, cada trilho que a gente troca, cada pátio que a gente aumenta, ele já vai dando um ganho de capacidade, né? Diferente, por exemplo, de uma pista no aeroporto. Meia pista não serve para nada, né? Você precisa da pista inteira pronta para conseguir pousar um avião. O investimento ferroviário, no nosso caso, no caso da Malha Paulista, é um investimento que cada milhão de real aplicado ali, ele já gera um aumento de capacidade, né? Então é um ramp-up mesmo, não é uma coisa binária, é um aumento anual de capacidade até atingir esse patamar aí de 75, 80 milhões de toneladas. Tá? Mas a entrada, pelo menos em operação dessa composição de 120 vagões, aí seria realmente 2022? Aí é disruptivo, porque ela tem um degrau, né? Quando a gente começar a operar com essa composição, a gente tem provavelmente um aumento de patamar de operação, né? E aí que vem a nossa intenção de diversificação de cargas, né? A gente tem feito, eu vi até que tem aqui uma pergunta no chat sobre container, a gente tem feito um esforço grande para tentar fazer um aumento de transporte de containers, né? Quando a gente assumiu há 5 anos o controle da ferrovia, né? Da antiga ALL, quando a Rumo entrou no negócio há 5 anos, a gente tinha mais ou menos 50, 60 clientes usando a ferrovia e hoje a gente está muito perto de 200. Né? Então a gente conseguiu quadruplicar o número de clientes e aumentar muito o número de produtos movimentados na ferrovia. Né? Hoje a gente leva, sobretudo do interior de São Paulo, né? Aí nem sempre do Porto, muito menos do Porto, mas da indústria paulista, né? Do Vale do Paraíba, da região metropolitana de Campinas, do ABC e etc., para o interior do Brasil, sobretudo sentido Cuiabá, a gente leva produto de limpeza, higiene pessoal, alimentos e bebidas, fralda descartável, vidro. Estamos levando uma série de produtos produzidos na indústria paulista e que hoje vão para o interior do Brasil de caminhão, estamos conseguindo levá-lo pela ferrovia. Né? Dentro desse esforço, nós fizemos no ano passado um investimento para começarmos a operar com o Double Stack, que é um trem com 2 containers empilhados por vagão, né? Dobrando a altura do trem e empilhando 2 containers por vagão. Né? Para fazer isso, a gente teve que, ao longo de toda a malha, derrubar os viadutos que tinham restrição de altura, né? E construir viadutos mais altos, passarelas de pedestre, coberturas de antigas estações. Teve caso até de rebaixamento de linha, que a gente teve que rebaixar a linha para o trem mais alto passar. E já inauguramos a primeira operação de Double Stack há 1 ano e estamos conseguindo operar o trem Double Stack sentido Cuiabá. Com a obra da ferrovia... Só aproveitando o tema do Double Stack,
A gente já tem aqui várias perguntas, como você mesmo citou, falando sobre a questão de novas cargas vindas para o Porto de Santos. Tem uma pergunta aqui do Angelino, da Abtra, Angelino Caputo. Quando o projeto estiver todo implantado, será possível chegar com vagões double stack na margem direita do Porto de Santos? Joia. Obrigado, Leopoldo, pela pergunta. Obrigado, Angelino. Um abraço. Não, a resposta é não, por uma razão muito física. Os túneis da Serra do Mar, eles não passam, a restrição de altura dos túneis ela é impeditiva para o double stack, né? Infelizmente. E aí, claro, é uma estrutura fantástica de túneis construída numa região de Mata Atlântica e que é impossível fazer todo um sistema de túneis novos, tanto por um preço absolutamente inviável, um custo inviável, quanto por razões ambientais, né? Porque hoje ela é uma região que tem um nível de proteção ambiental muito alto. Então, a nossa estratégia qual é? A nossa estratégia é concentrar a operação double stack num terminal que nós temos em Sumaré, na região de Campinas, né, que é muito bem conectado em termos rodoviários, né? Você tem ali o sistema Anhanguera Bandeirantes, tem a Dom Pedro, tem fácil acesso à Dutra, né? Então um local bastante estratégico em que a ferrovia passa, né? Muito próximo da refinaria de Paulínia, né? E a gente concentra a operação de containers double stack ali e vem com o trem singela, o trem simples de um único patamar até o porto, né? Ou o próprio caminhão indo do porto até esse terminal de Sumaré, e em Sumaré a gente monta o trem que vai aí a longa distância, né? Que vai aí rodar 1.000, 1.600, 1.500, 2.000 quilômetros para o interior do Brasil, né? Então esse modelo que nós estamos fazendo hoje já para o Mato Grosso, quando a obra da Norte-Sul estiver pronta, a gente vai conseguir fazer, por exemplo, para Goiânia, para Brasília, para Palmas, para Anápolis, né? Então, é uma oportunidade muito grande para a indústria e para os terminais do porto que importam containers que vão com destino a essas regiões, né? Você vê algum impacto? É uma pergunta aqui do Francisco Gonçalves, acabou de nos enviar. Obrigado, Francisco, pela pergunta enviada. Você vê algum impacto na movimentação de transporte rodoviário com essa nova operação da Malha Paulista? Obrigado, com essa Francisco. atração de cargas para, pelo menos que como parte do transporte, pela tua proposta, acaba sendo ferroviário, inclusive para containers, pelo menos até a região da Grande São Paulo, há a previsão de qual vai ser o impacto da oferta desse serviço no transporte rodoviário no estado e depois no transporte rodoviário nessa perna Grande São Paulo até o Porto de Santos. Excelente, Leopoldo. Obrigado, Francisco. A gente tem uma crença muito grande de que são modais complementares, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente inaugurou o terminal de Rondonópolis, lá no Mato Grosso, que hoje é o maior terminal ferroviário da América Latina, terminal absolutamente fantástico. Quando nós inauguramos esse terminal, a primeira reação dos transportadores, dos caminhoneiros, foi negativa, né? Foi, olha, isso aqui vai tirar o nosso mercado, né? E em poucos meses já havia uma sinergia muito grande na operação dos dois. Por quê? Porque o caminhoneiro antes ele saía, vamos supor, de Sorriso, no Mato Grosso, rodava 2.000 quilômetros até o Porto de Santos, ficava uma semana na estrada, né? Chegava no porto, enfrentava uma fila às vezes para descarga, desembaraço, etc, etc. Depois voltava lá para o Mato Grosso mais uma semana de viagem e fazia muito poucas viagens mensais, né? Portanto, tendo uma receita pequena, né? Uma renda pequena. Com o terminal inaugurado, o trem, é super importante a gente dizer, ele não entra na fazenda. O trem ele é um grande terminal em algum ponto estratégico e ele é alimentado pela via rodoviária, né? Então, esse caminhão passou a fazer um trajeto entre os municípios produtores que estão no entorno do terminal, as fazendas, e o terminal, então, rodando 100 km, 50 km, 200 km, até 400, às vezes 500 km, até o terminal ferroviário, né, onde eles fazem a descarga, e aí o longo curso, a longa distância, os 1.600 quilômetros entre Santos e Rondonópolis, é feito de ferrovia. Essa é a logística inteligente para o país, cada um na sua vocação. O caminhão na sua vocação de distâncias mais curtas
porta a porta, de 400, de 500 quilômetros até 400, 500 quilômetros, né? Da porteira da fazenda até os terminais, e o trem, ou da indústria até os terminais, e o trem fazendo longo curso, né? A mesma coisa no container, né? Então, vou dar um exemplo. Tem fábricas de bebidas, por exemplo, no interior de São Paulo, em Indaiatuba, em Jacareí, etc. O caminhão faz o transporte dessa planta até um terminal ferroviário aqui em Campinas, né, em Sumaré. A gente monta esse trem em Sumaré e vai para o interior do Brasil no longo curso de trem, né? E chegando lá também, outro caminhão faz a ponta rodo do terminal de contêineres lá em Rondonópolis, por exemplo, até o varejista, o atacadista em Cuiabá, né? Então, essa é a logística inteligente. Então, a gente acredita que este projeto ele vai potencializar as oportunidades para o caminhoneiro que atua no porto, né? Fazendo essa ponta rodoviária. Mas a Rumo tem algum número já de previsão de impacto ou um eventual aumento? Quanto pode ser alcançado? Não temos esse número no modal rodoviário. A gente tem os números de modal ferroviário, né? A gente imagina aí um aumento em várias cargas, inclusive temos trabalhado as cargas de retorno, né, Leopoldo? Porque uma coisa que hoje, infelizmente, ainda acontece é que o volume de cargas sentido exportação ele é maior do que o retorno sentido importação, né? Então a gente acaba voltando com uma parte considerável ainda dos trens vazios, né? E isso é ruim para o Brasil porque você tem uma infraestrutura subaproveitada, né? Um trem que roda muitos quilômetros vazio, ele é um trem que poderia estar cheio e gerando riqueza para o país, né? Então a gente tem feito, por exemplo, um esforço grande para trazer o fertilizante, por exemplo, para o modal ferroviário, tentar voltar com esse vagão graneleiro que vem com soja, com milho, com açúcar, voltar com fertilizante. Temos feito um esforço muito grande no container, né? A gente tem, por exemplo, muita carne congelada dos grandes frigoríficos instalados no Centro-Oeste, né? Que embarcam carne congelada, sentido tanto para consumo na Grande São Paulo, na Baixada, quanto para sentido de exportação, né? E temos tentado voltar com esse container, por exemplo, com bebida, né? Então, é esse tipo de negócio que a gente tem tentado fomentar para maximizar a utilização do ativo. E vocês também consideram trabalhar com combustíveis, especialmente o combustível importado pelo Porto de Santos? Aliás, essa aí foi uma pergunta feita pelo Ulisses Ramos, que cita até o combustível com destino ao sul do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Bacana, ótima pergunta, ótima pergunta. A gente já movimenta bastante combustível na ferrovia, tá? O ramal ferroviário ele entra dentro da refinaria de Paulínia, né? E sobe sentido centro do Brasil carregado de combustível. Então hoje, por exemplo, uma boa parte do combustível consumido lá no Mato Grosso ele vai de trem, né? Esse vagão tanque vai de trem até lá, né? Na Grande São Paulo, não, né? Porque uma boa parte do combustível importado que entra aí pela Lemoa, ele é consumido na Grande São Paulo e, claro, como a distância é muito pequena, o caminhão é muito mais vocacionado para fazer essa distância do que o trem, né? A gente não compensa, né, utilizar o trem para essa operação. Exatamente. Agora, para longa distância, com certeza sim. E o sentido inverso também, desculpa, Leopoldo, o sentido inverso também. A gente tem, por exemplo, um aumento vertiginoso de plantas de etanol de milho sendo construídas lá no Centro-Oeste, tá? Então, os grandes produtores, inclusive tradings, eles têm instalado plantas de etanol de milho, né? E aí eles fabricam esse etanol de milho e esse etanol de milho desce no vagão tanque que subiu com gasolina, por exemplo, vindo das refinarias, né? Então, a gente sobe com um trem de gasolina e desce com esse tanque cheio de etanol de milho. Isso é um mercado que a gente acredita que está expandindo bastante, tá? Hoje, analisando essa matriz comercial da malha paulista, grãos representam quanto? Containers estão na faixa de quanto? O granel líquido participa com quanto? O grão ele representa, no total da malha, um pouco mais de 60%, né? Aí a gente tem o açúcar com 30%, né? E os outros 10 são as demais cargas, containers e líquidos, tá?
a gente acha que essa proporção tende a se manter porque todas essas cargas vão... Ah, não, a gente tem um volume expressivo também de celulose, né, que também tende a crescer, né, na medida em que as plantas novas de celulose vão sendo inauguradas pelas papeleiras, né, e também é uma carga tipicamente ferroviária que a gente tem captado, e o Porto tem feito um esforço muito grande para aumentar a infraestrutura de movimentação portuária da celulose. É claro que a gente fica muito sujeito à capacidade portuária, né? E vivemos daquilo que os clientes nos demandam, né? Nós somos apenas o transportador, a gente não é produtor de carga. Então, na medida em que surge uma demanda por celulose, a gente vai lá, estuda, atende, conversa com o produtor. Então, ter uma sinergia muito grande entre os investimentos ferroviários, os investimentos portuários, para a gente, para o nosso planejamento, é essencial, viu, Leopoldo? Só antes de nós entrarmos exatamente nos impactos para a atividade portuária e como é que o Porto de Santos vai ter que se preparar para esse novo cenário, a partir de 2022, com a entrada das composições ferroviárias de 120 vagões e durante esse período de investimento mais pesado, aí para aumentar a capacidade de transporte da malha, como é que fica essa distribuição de cargas dentro da matriz comercial da malha paulista? Nós ainda mantemos todas as cargas mais ou menos com esse mesmo percentual que você citou, cerca de 60% para grãos, container e líquidos, cerca de 10% mais ou menos, ou não? Grãos passam a perder um pouco, passam a ter uma parcela menor nesse processo e a carga geral, quer seja celulose ou container, aumenta a participação. Eu te diria, Leopoldo, que em volume esse percentual tende a aumentar. Talvez o açúcar perdeu um pouco de participação frente às outras cargas, né? Mas isso só o mercado vai dizer, né? Isso é uma projeção nossa, a gente não fabrica esses bens, a gente movimenta à medida que eles aparecem. Mas na nossa projeção, a gente acha que em termos de tonelada, essa relação tende a se manter, tá? Mas é claro que a conta em tonelada, ela distorce um pouco a realidade, porque é claro que o granel, ele pesa mais, né? O granel, ele tem um volume maior, então ele acaba representando sempre mais. Mas, se você olhar em valor agregado, a gente tem conseguido trazer muita carga geral para cima da ferrovia. Isso é uma excelente notícia, porque vocês não se esqueçam que o granel, ele aumenta... A fronteira agrícola vai expandindo, a tecnologia, a melhor utilização de cada hectare lá no centro-oeste, etc. Isso tem crescido a taxas muito superiores às taxas de crescimento da economia brasileira nas últimas 2 décadas, né? E deve continuar crescendo a taxas muito superiores às taxas de crescimento da economia nas próximas décadas. Então, a gente conseguir manter o percentual da carga geral na ferrovia significa que a carga geral está aumentando muito, né? Em termos absolutos. Então, é isso que eu estou tentando colocar aqui. A gente tem trazido muita carga containerizada e contamos também que os leilões de celulose que estão marcados aí sejam também bem sucedidos para que a gente tenha players operando essas novas áreas aí de celulose no porto para conseguir movimentar também essas cargas através da ferrovia, né? Você está no mudo, Leopoldo. Desculpe. Você vê uma grande demanda reprimida aí de carga geral para o modal ferroviário? Eu vejo um potencial muito grande, muito grande. Ele não chega, ele não é curioso, porque o nosso esforço é um esforço comercial de convencer o produtor de que ele pode confiar na ferrovia. Por quê? Porque é uma coisa nova. A gente não tem historicamente no Brasil uma movimentação pujante de contêiner ferroviário. Então, os fabricantes e os grandes consumidores, eles estão habituados ao caminhão, né? Então, às vezes a gente chega numa grande indústria, por exemplo, né? Numa fabricante de bens de consumo grande, e apresenta a ele o negócio. Olha, você tem volume, você tem, sei lá, 10 contêineres por dia, né? Entre as suas fábricas aqui em São Paulo ou entre o Porto e o centro consumidor lá a 2.000 quilômetros de São Paulo, né? Vamos tentar fazer isso ferroviário. Olha quais são as vantagens. É muito mais seguro, né? O roubo de carga é infinitamente inferior ao modal rodoviário.
tem mais regularidade, quer dizer, o trem sai com uma certa regularidade, o nível de avaria também é muito mais baixo, etc, etc, etc. Vamos tentar fazer um esforço para fazer isso. E a gente vê uma resistência natural, porque o sujeito faz isso há 20, a 30 anos de outro jeito, né? Então a gente vê, não chamaria de uma demanda reprimida, porque esse pessoal não está batendo na nossa porta, na verdade é o contrário, é a gente que vai atrás, né, muitas vezes, mas é um potencial muito grande. E a gente vê um efeito interessante, que é quando vem o concorrente dele também tenta. Quando dá certo num determinado fabricante de um produto, de bebida, o concorrente dele vai lá e tenta descobrir se isso funciona mesmo para ele. Então tem sido uma experiência Ainda é uma questão cultural? Com certeza, com certeza, com certeza. Perfeito. Guilherme, outro tópico aqui, que você já estava até começando a falar um pouco sobre isso, um dos tópicos desse webinar também, é como o Porto de Santos deve se preparar para esse aumento de capacidade da Malha Paulista. Lembrando, até mesmo como o mapa que a gente vê aí atrás, no seu ombro direito, aí mostra toda essa Malha Paulista, ela tem uma das suas extremidades exatamente no Complexo Portuário Santista. Quando a gente fala de um aumento que pode até chegar de um aumento de quase 200% na capacidade dessa malha ferroviária, a gente está falando que o Porto de Santos também vai ter que se preparar para receber esse maior volume de cargas. Na visão da Rumo, que medidas são necessárias hoje para o Porto de Santos receber essa carga? Uma vez que, na verdade, nós vamos ter até uma expressão utilizada pelo atual presidente da autoridade portuária, o Fernando Biral, um deslocamento de gargalo, com esse aumento de capacidade da Malha Paulista, onde se hoje o gargalo estava distribuído pela malha, com esses investimentos, ele se concentra na porta da zona portuária. Que medidas vão ser necessárias para resolver esse gargalo? Perfeito, Leopoldo. Você tem toda a razão e o presidente Biral também. A gente vê uma expansão contratada na ferrovia, né? Semana passada foi assinado um contrato com obrigações muito claras de investimento, repito, né? A gente tem outras ferrovias, você citou aqui o mapa no meu ombro, mas se você subir daqui reto, sentido Goiás, tem a Ferrovia Norte-Sul que está chegando, né? Certo. E você tem também os projetos das outras ferrovias, né? A MRS e a VLI, ambas chegam ao Porto de Santos, em grande parte, em direito de passagem na própria Malha Paulista. Então, esse aumento de capacidade da Malha Paulista beneficia também os trens dessas duas empresas que vêm de outras regiões do Brasil, nas quais nós não estamos e eles estão, né? Então, vai ser um volume ferroviário maior vindo das nossas linhas e das linhas deles através das nossas linhas acessando o porto, né? Isso numa serra acima, vamos dizer assim, né? Da serra para cima. Na outra ponta, no cais do porto, a gente vê também um aumento de capacidade relevante, sendo liderado aí pela autoridade portuária nos últimos anos, pelo Ministério da Infraestrutura, né, com diversos investimentos também contratualizados, parte deles já realizados, né? Então a gente vê vários terminais com seus contratos de renovação antecipada, né, dos mais diversos tipos de carga, vários no granel, na ponta da praia, e na região de Conceiçãozinha, etc. Você vê terminais novos sendo licitados, então foi licitado o terminal graneleiro da ponta da praia também, foi licitado o terminal de celulose, o 32, tem um leilão de celulose marcado agora para o segundo semestre, tem duas áreas de celulose agora marcadas para o segundo semestre, teve o leilão de uma área de fertilizantes recentemente. Quer dizer, você vê diversos projetos de expansão de capacidade portuária acontecendo, além de investimentos também em tubes, né? Você vê lá na margem esquerda alguns tubes aumentando sua capacidade. Mesmo na margem direita tem projeto de tube de líquidos lá na Lemoa também. Por exemplo, né? Então você tem vários projetos de terminais, né? E aí nos terminais você tem tanto aumento de capacidade estática, quanto novas moedas ferroviárias, né? A Ponta da Praia, por exemplo, é uma região que
5 anos atrás você tinha aí 6, 7 milhões de toneladas de capacidade de recepção ferroviária, hoje ela está com 21 milhões de toneladas de capacidade de recepção ferroviária. Então, no lado, vamos dizer assim, lado água, né, dentro do porto organizado, terminais, um aumento de capacidade bastante relevante também, que dialoga muito bem com os investimentos ferroviários serra acima, né? Onde está o gargalo? E aí acho que nesse sentido que o Birol deve ter colocado. O gargalo está justamente nesta conexão entre o pé da serra, estando a serra recebendo um volume muito grande de investimentos, e da porteira dos terminais para dentro, que também estão recebendo investimentos grandes. A conexão entre o pé da serra... Da porta do porto para a porta do terminal. Da porta do porto para a porta da ferrovia, vamos dizer assim, né? Uhum. É isso. É esse complexo de linhas de manobra para fazer esse trem chegar dentro do terminal da empresa detentora do terminal, do cliente, o movimentador. Esta conexão, ela ainda precisa de um endereçamento mais vigoroso, tá? Precisa de novas linhas, novos pátios de manobra, peras ferroviárias, enfim, precisa de um conjunto de investimentos expressivo nesta conexão entre os terminais portuários e o pé da serra, né? Você tem alguma estimativa de quanto a gente está falando em relação a investimento, ou especificamente de que obras estamos falando? Para nossa sorte, Leopoldo, é curto, né? Para nossa sorte, é um gargalo relativamente curto em termos de distância, de tamanho. Se a gente comparar os 1.000 e tantos quilômetros da Norte-Sul ou os 900 quilômetros da Malha Paulista, em termos físicos, é uma coisa muito localizada, muito pequena, mas é desafiador do ponto de vista institucional, porque, em geral, são áreas ali que tem muitos cruzamentos rodoviários, cruzamentos ferroviários, pátios, interferências com terminais, E, etc. Guilherme, etc. até aproveitando a sua linha de raciocínio, sim, é uma área pequena quando se compara com toda a malha paulista, mas exatamente por ser uma área pequena, uma área densamente explorada, com uma interface com outros agentes muito grande, quer seja a cidade, quer seja os próprios terminais, e daí mesmo resolver esses gargalos se torna uma questão altamente complexa. Você, a Rumo, já pensa em relação a quanto de investimento deve ser necessário para resolver essa questão e de que obras nós estamos falando? Perfeito, Leopoldo. Você definiu com grande felicidade a complexidade a qual eu me referia. A gente estima aí que, para que, vamos dizer, este plano estivesse absolutamente bem resolvido, talvez algo em torno de R$ 1 bilhão entre os investimentos das ferrovias. Aí não estou falando da Rumo, tá? Eu estou falando dos operadores ferroviários todos que operam dentro do porto. E aí eu estou falando de um projeto que já está, desde projetos que já estão em curso, né, até projetos que são planos. Então, dentre os que estão em curso, eu te coloco o exemplo do adensamento do Macuco, né? Então, você sabe certamente muito bem que hoje lá na região do Macuco, a linha férrea ela passa no meio dos terminais, dividindo a retroárea portuária em duas, né? Então você tem uma retroárea portuária entre a Avenida Mário Covas e a linha férrea e uma segunda retroárea portuária entre a linha férrea e o cais, né? Histórica, né? Então, retirar essa linha férrea do meio dos terminais e colocá-las contíguas à perimetral do porto e aumentar o feixe de linhas ali para acessar a ponta da praia e os novos terminais de celulose é um projeto fundamental, né? Se esse projeto não for concluído, tudo aquilo que os terminais da ponta da praia fizeram de investimento de armazenagem e recepção ferroviária vai se perder e provavelmente o terminal de celulose, os dois terminais de celulose, não vão conseguir operar na plenitude depois do leilão do STS 1414A. Então, nós estamos fazendo uma obra, se for lá no Macuco, agora essa obra está acontecendo, que é uma obra de realocação dessas linhas férreas, uma obra aí de mais ou menos uns 30 milhões de reais, de alocação dessas linhas férreas para atender o complexo da Ponta da Praia e o complexo dos terminais de celulose. Então, isso é um exemplo,
e ao longo de todo o sistema do Cais Santista até o pé da serra você tem N exemplos como esse, de obras que são necessárias para adaptar a ferrovia que está vindo e os terminais que estão em movimento constante de novos investimentos de capacidade portuária. Tá? Você falou de um investimento que chega a R$ 1 bilhão, entre as obras que estão sendo realizadas e as próximas obras. Você está se referindo pontualmente às intervenções necessárias na margem direita do Porto de Santos. Não, tem coisas também na margem esquerda. Não, tá? Essa cifra é margem direita. Essa cifra ela é preliminar. A gente tem desde obras, por exemplo, como essa que eu citei do Macuco, que estão absolutamente maduras, com projeto executivo e sendo realizadas já, estando em curso. Você tem algumas outras que estão num nível ainda preliminar de estimativa. Por isso que eu te coloquei um número mais ou menos vago. Ele pode ser 50% a mais, né, até, ou pode ser um pouco menor, mas ele compreende projetos como o adensamento do Macuco, uma eventual terceira linha na região do Paquetá, a possibilidade de você operar com o trem de 120 vagões ali na ferradura da região da MRS, um retropátio no Valongo, para poder fazer o encoste dos trens ali na região do Valongo, o que permite você linearizar a produção dos terminais, né? Então você imagina aqui, eu vou fazer uma pequena digressão. Santos, você conhece como ninguém, chove muito, né? Chove mais ou menos 100 Sim. dias por ano, e o embarque do granel ele é interrompido na hora da chuva, né? Então todos os terminais, né? O TGG, o Termag, a ADM, o TES, todo mundo para o embarque do granel na hora da chuva, né? Para não contaminar o produto, né? E então, rapidamente, os armazéns, eles enchem, né? O terminal pluga, que a gente fala. Uhum. Então, o que é que acontece? Os trens que que têm como destino esses terminais, eles têm que ser parados ao longo da malha serra acima, porque senão você vai chegar ao porto e vai gerar um colapso no sistema, porque o terminal não está embarcando por conta da chuva. Isso para todos os terminais. Então, um trem que vai lá para o TGG, para lá em Araraquara, o trem que está indo para a DM para em Campinas, e assim por diante. Então, na hora que a chuva para e todo mundo volta a operar, todos os trens têm que descer imediatamente sentido porto, né? E aí os trens estão muito longe do porto. E aí demora muito para você regularizar o atendimento aos terminais. Então, os terminais ficam algumas horas, às vezes alguns dias, sem produto, porque o trem parou muito longe. Então, você ter um buffer de trens no Valongo, por exemplo, ou na margem esquerda, é absolutamente estratégico para os terminais. Por quê? Porque eles conseguirão ter o atendimento poucas horas ou poucos minutos depois do fim da chuva, por exemplo. Né? Cai o tempo de resposta, né? O tempo de resposta é mais rápido. Exato. Você lineariza o funcionamento do terminal, né? Uhum. O que dá um ganho de capacidade muito grande, considerando que chovem 100 dias por ano na cidade, né? No porto. Então, Guilherme, esse é um exemplo. Em relação às obras previstas, ou às obras que a Rumo entende como necessárias para o Porto de Santos se adaptar a esse aumento da capacidade de transporte da malha paulista, a Rumo considera quando que essas obras devem já ser concluídas para que não haja um gargalo ou uma perda logística, um aumento de custo desnecessário no processo de transporte de cargas? Olha, eu te diria que a maior parte delas é urgente, tá, Leopoldo? E a gente tem visto uma sensibilidade muito grande da comunidade, porque cada uma dessas obras, ela impacta todos os terminais do complexo, né? Então, vamos supor, o terminal que está lá na ponta da praia, o fluxo de trens na região interna do porto ser um fluxo que flui bem, é essencial para ele ter a chegada dos trens eficiente no terminal dele, para ele não desperdiçar o investimento que ele fez. Então, todo o sistema ferroviário, lá do pé da serra até a ponta da praia, é essencial para a vida dele, mesmo que ele esteja, às vezes, distante do terminal dele. Então, se você tem uma pera ferroviária, por exemplo, na região de Outeirinhos, que permite que o trem que vai atender o fertilizante, que vai atender o açúcar, que vai atender a turma
do container, etc., na entrada do porto, mais perto da entrada do porto, e que esse trem entre e saia sem ele precisar ser cortado, faz com que a linha que passa por fora e que vai sentido ponta da praia esteja sempre livre, para o trem chegar à ponta da praia com maior fluidez, né? Então é um sistema ferroviário. Quanto mais vezes você precisa cortar trens e quanto mais vezes você precisa manobrar trens para acessar um determinado terminal, mais gargalo você gera para todo o sistema, né? Esse Mais aqui é o tempo você grande... perde, né? Mais tempo você perde e no fim do dia, perder tempo é perder capacidade, porque não se estoca tempo, né? Esse aqui é o grande problema. Uhum. Você citou aí a questão da pera ferroviária em Outeirinhos. Essa é uma obra que está sendo discutida pela autoridade portuária e, inclusive, gerou uma polêmica, porque para essa obra ser implantada, como prevê no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos, ela vai precisar da desativação de parte de um terminal portuário, de pelo menos parte de alguns terminais portuários ali na região. Você considera essa pera ferroviária essencial para resolver os gargalos do Porto de Santos? Ou haveria outras soluções para atender a demanda desse aumento de carga ferroviária? Ela é essencial, ela tem a possibilidade de, primeiro, permitir o acesso ferroviário ao terminal de fertilizante que acabou de ser licitado, né? Então, a autoridade portuária acabou de licitar um terminal de uma carga que tem potencial para ir até o interior do país, né? E que, portanto, precisa de um acesso ferroviário e hoje ele é impossibilitado, né? Então, esse é o ponto número 1. Né? O ponto número 2 é que vários outros terminais que estão depois dessa região, eles precisam da fluidez do trem naquela região, né? Para poder receber um volume maior de trens e, portanto, dar sentido aos seus investimentos. Então, sem querer ser repetitivo, mas, por exemplo, a celulose que vai ser instalada ali no Macuco, né? Nesta área havia, vocês sabem bem, um terminal de contêineres que era um terminal 100% rodoviário, né? Ele vai ser substituído por 2 terminais de celulose que são 100% ferroviários, né? E, portanto, precisa haver uma fluidez do trem que vai chegar a ele, porque era um trem que não parava ali, né? Então, esse é o ponto número 2, né? E o ponto número 3 é que esse trem que faz a curva e sai inteiro, ele volta entrando ali nos terminais, nos demais terminais da região e carregando nos demais terminais da região, melhorando também a fluidez destes terminais que estão antes da pera, né? Então, se você somar esses fatores, você vê um impacto aí de perto de 15 milhões de toneladas de impacto direto positivo para o porto, entre celulose, fertilizantes, o próprio granel e potencialmente até o container, né? Quando você fala um potencial de 15 milhões de toneladas, é um potencial aumento de capacidade, aumento na capacidade de transporte da malha do porto de 15 milhões de toneladas. Exato, exato. É que esses investimentos são conjugados, mas se você Sim. tiver, por exemplo, o adensamento do Macuco, como eu me referi, pronto, e, portanto, os terminais de celulose aptos a receber trens, se você fizer essa pera, você viabiliza a possibilidade desses terminais operarem plenamente, né? Esse aqui é o grande valor para o porto de uma obra como essa, né? Uma das suas respostas há pouco, você falou que essas obras, para preparar o porto para esse aumento de capacidade da Malha Paulista, são urgentes. Eu gostaria que você especificasse um pouco, assim, urgentes, em que ponto? Urgentes deveriam estar prontas ontem, urgentes têm que estar prontas este ano, urgentes daqui a 1, 2 anos. O quão urgentes são essas obras? Leopoldo, a resposta é urgência, ela depende do ponto de vista de quem sofre com ela, né? Então, o sujeito que acabou de investir no terminal portuário dele, está esperando o trem chegar, para ele essa urgência já passou, né? Ele já está indo lá em Brasília discutir um reequilíbrio do contrato dele porque ele fez um investimento numa moega nova e o trem ainda não está plenamente operacional chegando no terminal dele. Urgência para quem ainda vai participar do BID, por exemplo, do caso da celulose. Então, para o plantador de eucalipto lá em Três Lagoas, que quer ganhar, ou lá em Lençóis Paulistas, ou lá no interior, enfim, que quer ganhar um terminal de celulose no Macuco, essa urgência ainda não chegou, mas ela vai chegar em breve, né? Nós, como movimentadores de carga, temos
a responsabilidade essencial de tentar atender a urgência de todos, né? De tentar fazer o trem chegar na hora que o cliente precisa do trem chegando, né? Então, nós estamos sensíveis à urgência do terminal da Ponta da Praia, nós estamos sensíveis à urgência do terminal do Macuco, nós estamos sensíveis à urgência do terminal de fertilizante Outeirinho e assim por diante, né? Mas mesmo entendendo essas demandas específicas, você considera que o porto tem que estar preparado, pelo menos para já ter esses gargalos resolvidos, ou parte dele, já começar a apresentar soluções para esses gargalos e começar a atender a partir de quando? Já é algo para agora? É algo para 2022? Como você citou, que acaba sendo um ano com um marco, aí, um divisor de águas nesse projeto, quando entra as composições maiores, 50% maiores, com 120 vagões? Eu acho que é uma obra complexa, né? Uma obra que vai levar aí pelo menos um ano e a gente tem que vai gerar muito emprego durante a obra, vai permitir um terminal no interior da Pera também, que acredito que seja a definição, evidentemente que isso é uma definição da autoridade portuária, o que ela vai fazer com o interior da Pera, mas provavelmente vai gerar alguma capacidade de carga lá dentro, né? Gerando, portanto, também postos de trabalho ali, gerando postos de trabalho na construção da Pera. Mas eu imagino que seja para o horizonte de 2 anos, 3 anos, 2 anos e meio. Né? Uma das perguntas que vieram também voltadas para analisando um pouco o impacto da malha paulista, dessa nova malha paulista, nas operações do Porto, o Dorival Pagani Júnior ele acabou fazendo um resumo, utilizando até uma expressão adotada pelo Beto Abreu, que a estratégia da Rumo é uma trilogia. O primeiro livro foi bem escrito, que é o Turnaround. O segundo, a renovação da malha paulista, o Dorival lembra até que acabou de ser publicado. E agora o terceiro é esse aumento de capacidade sobre o qual nós estamos conversando aqui, o aumento de capacidade na recepção de carga por ferrovia em Santos. Só que ele pergunta, os investimentos necessários vão ser apenas da Rumo? Você vê necessidade também de investimentos da Rumo, do governo e também da iniciativa privada? Da Rumo você já está citando. E só para lembrar, quando você fala dos investimentos dentro do Porto de Santos, você está falando dos investimentos da Portofer, na malha ferroviária do Porto de Santos, você fala da Portofer, que também é uma empresa do Grupo Cosan, ao qual a Rumo participa. E também, agora, você vê a necessidade também da iniciativa privada fazer mais investimentos? Perfeito. Bom, antes de mais nada, esse conjunto de investimentos, ele é 100% privado, né? Obrigado, Dorival, aí pela pergunta. Forte abraço. E obrigado aí por lembrar dessa fala do Beto aí sobre a trilogia, né? E acho que é assim que se faz planejamento de longo prazo no Brasil, né? Você não dá descontinuidade e ir cumprindo etapa a etapa e chegar no final, né? São sempre privados os investimentos, né? Os terminais têm feito, repito, muitos investimentos, né? Tanto os vencedores dos leilões como aqueles que têm seus contratos prorrogados, né? As ferrovias também, aí eu cito a MRS e a VLI novamente como grandes parceiras desse conjunto de investimentos, né? A gente tem feito, como você mencionou, né, Leopoldo, a Portofer é um contrato hoje do nosso grupo, mas ele é uma ferrovia, entre aspas, que não gera receita, né? A Portofer é só um pátio de manobras. Nenhuma carga nasce na Portofer, né? Ela é uma manobra entre o pé da serra e o cais, né? Que, portanto, não gera receita, ela é custo. E esses custos são rateados. Mas a Portofer, se não funcionar direito, ela pode não gerar receita, mas ela vai gerar perdas sensíveis, né? Perfeito, exatamente isso. Então, na verdade, ela é custo e é um bom custo, porque um custo que é um investimento que você faz, ela é custo e investimento, e é um investimento que você faz e que permite que todo mundo opere com eficiência, né? Tanto os terminais como as ferrovias, né? E a gente hoje opera ela por rateio. Então, olha, a MRS levou X trens, a VLY, a Rumo Z, e esse rateio de custos de investimentos é feito na proporção do que cada um leva. Repito, você está coberto de razão, é um bom custo, é um custo que gera eficiência para o sistema, mas é assim que ele acontece. Então, 100% privado, repito, não tem aí recursos públicos nesse tipo de obras. Pode ter recursos públicos numa obra viária ou recursos da concessionária da rodovia, em algumas obras viárias, como você falou, tem ali
uma complexidade de cruzamentos com outras vias, às vezes vias públicas, às vezes vias da concessionária privada, e aí cada um dentro da sua responsabilidade. Mas o investimento ferroviário é 100% privado. Citando a Portofer, como é que está o processo de renovação do contrato da Portofer? E até que ponto esse processo pode prejudicar ou atrasar esses investimentos ou impulsionar esses investimentos? Não, a gente está fazendo, a gente tem conseguido avançar aos poucos em cada um desses projetos, como eu te mencionei, o do Macuco está acontecendo, né? Se for lá, a obra vai estar em curso, né? A Portofer, ela tem contrato vigente, né? E o objeto desse contrato é realizar investimentos ferroviários de acesso aos terminais do porto, então estamos fazendo. Então não tem sido hoje um gargalo, né? Você tem outros projetos, a própria MRS tem um pleito aí de renovação contratual, né? Assim como foi a da Paulista, e dentro desse projeto deles certamente há investimentos também na infraestrutura ferroviária de acesso ao porto. Quer dizer, um conjunto de agentes privados fazendo investimentos no porto, né? Sim, mas sobre a renovação do contrato da Portofer mesmo, da concessão da Portofer dentro do porto, que está em análise pelo Tribunal de Contas da União. Como é que está esse processo hoje? Alguma expectativa de definição por parte do TCU? Qual vai ser o caminho citado? Há alguns meses, a Autoridade Portuária de Santos chegou a citar que esse novo contrato iria prever investimentos da ordem de 1,5 bilhão de reais, 1 bilhão na margem direita, meio bilhão na margem esquerda, salvo engano, de melhorias mesmo para garantir o fluxo ferroviário dentro do Porto de Santos. Leopoldo, a gente sai de uma e entra em outra, né? No dia que a gente assinou o contrato da renovação da Malha Paulista, um colega da minha equipe falou: poxa, saiu tiramos um piano, né, da sala, agora só falta o restante da orquestra, né? Então, investimentos em ferrovia no Brasil, eles têm que, infraestrutura de forma geral, eles têm que vir em sequência, né? Se o terminal não investir, não vai dar certo. Se a ferrovia Serra Acima não investir, não vai dar certo. E se essa conexão, que é a Portofer, também não investir, não vai dar certo. Então, a gente tem acompanhado com atenção aí esses movimentos da autoridade portuária de fazer um novo contrato, algo desse tipo. A última informação que eu tenho, Leopoldo, é de que eles estão concluindo alguma discussão de modelagem, de como seria feito isso, né? E o que eu posso te garantir é que nós, os privados, estamos muito engajados na realização dos projetos e das obras, porque elas são essenciais para dar sentido a todo o programa ferroviário que tem sido feito ao longo dos últimos anos, Brasil adentro, e a todo o programa portuário que tem sido feito também ao longo dos últimos anos dentro de Santos, com, repito, grandes investimentos nos terminais, né? De todos os tipos de carga, tanto do container, como da celulose, como do granel e do líquido. Nós temos aqui, tenho aqui uma série de perguntas que eu tenho que atender também aqui, senão o pessoal depois vai acabar reclamando que eu deixei de fazer. E também estou vendo que a hora já está passando, nós já estamos aí a 1 hora de webinar. Mais uma vez agradeço pela tua participação, Guilherme. Mas vem uma pergunta aqui do Ulisses Ramos. Ele pergunta se não está previsto nestas ampliações da malha ferroviária um aumento de movimentação de granéis líquidos entre Santos e o Planalto. Se a única previsão é para um aumento de granéis sólidos. Ele lembra que temos muitos granéis líquidos sendo movimentados por modal rodoviário partindo de Santos, São Paulo. Você havia citado que o transporte de granéis líquidos do Porto para a Grande São Paulo, devido à distância, não é tão atrativo para o ferroviário, é uma carga tipicamente rodoviária. Mas essa demanda para além da Grande São Paulo, para o interior do estado, para outros estados, você projeta um aumento de movimentação? Joia, Leopoldo, muito obrigado pela pergunta. Agradeço. É exatamente o que você disse. Hoje nós movimentamos, né? A gente não cria a demanda, né? Hoje, o grande volume de líquidos ele vai para uma distância muito curta em relação ao porto, né? Uma distância aí de 100. A gente tem um número mágico
que, claro, varia de acordo com a qualidade das rodovias, de acordo com a qualidade das ferrovias, etc. Mas existe um número mágico aí, setorial, que diz que até 400 quilômetros de distância, a rodovia ela tende sempre a ser mais competitiva, porque ela tem menos transbordos, né? Um caminhão, ele sai de dentro do terminal portuário e ele vai no posto de gasolina, né? Ele abastece direto a bomba do varejista, né? A ferrovia ela nunca vai prescindir de transbordos, né? Ela sempre tem que levar de um terminal para um terminal e de lá um caminhão fazer o tombo até a ponta, até o mercado consumidor, né? Isso é inevitável em qualquer tipo de carga ferroviária. Então, para distâncias mais curtas, na hora que você coloca o custo desse transbordo, a rodovia tende a ficar sempre mais competitiva porque ela é porta a porta, né? Uhum. Então, esse número mágico no Brasil, e tá meio que no mundo também, com algumas exceções, ele tende a ficar em 400 quilômetros, dependendo, obviamente, da qualidade da rodovia, né? E da existência dela. Então, assim, com essa distância entre a Grande São Paulo e o Porto, é inviável a gente pensar que a ferrovia vai ser competitiva em relação ao trem, quer dizer, sempre cada um em sua vocação, né? Tem uma pergunta aqui do PH, acredito que seja Paulo Henrique ou Pedro Henrique. Você acabou citando a necessidade, ou pelo menos a importância, de uma área de manobras ferroviárias na região do Valongo. Ele está perguntando se seria na área do antigo Teval ou, na verdade, é uma daquelas áreas que vão ser disponibilizadas a partir da obra da perimetral ali na região. Ótimo. Olha, Leopoldo, eu não sei. Eu sei que em alguma dessas áreas precisa ter uma região para encoste de trem dos diversos operadores ferroviários para atender bem aos terminais do porto, né? Esse papel, e às vezes é difícil para a gente como ferrovia, porque a gente acaba sendo cobrado por um papel que às vezes é da autoridade pública, né? Certo. Você tem ali terrenos que são da União. autoridade portuária, terrenos são da União, né? E o que o nosso papel é o de alertar para a necessidade de haver essa infraestrutura e também se colocar sempre de prontidão para fazer o investimento, se houver condições, espaço e etc. para fazer, porque isso é essencial para melhorar o atendimento ao usuário, né? O atendimento ao usuário. A gente cobra, o nosso negócio como ferrovia, com chapéu ferrovia, ele está serra acima. A gente ganha o TKU, tonelada por quilômetro. Então, é o sujeito que está produzindo numa indústria lá no interior, né, numa usina de cana, numa fazenda de soja, que cobra para a gente trazer até o porto esse produto, né? Os investimentos dentro do porto, eles são apenas, então, somente, eles não nos trazem um centavo a mais de receita, eles são apenas, então, somente para dar eficiência e fluidez ao sistema, né? E a gente cobra das autoridades que elas façam o que é institucionalmente necessário para dar condições da gente fazer esse investimento e atender bem aos terminais, né? Tem uma outra pergunta aqui sobre as previsões de demanda oficiais de grãos para Santos, previstas no plano mestre, no master plan do Porto, né, não levam em conta o potencial incremento de demanda com a expansão da malha norte de Rondonópolis para Lucas do Rio Verde, que é também um grande projeto aí para captação de carga. Este projeto se materializando, qual é a previsão de volume adicional que esta intenção pode gerar, além do que já está previsto? Também uma pergunta enviada pelo Dorival Pagani Júnior. Excelente. Obrigado novamente ao Pagani. Eu acho que tem um potencial interessante de incremento, sim. Eu não diria nem tanto em volume, mas eu diria em qualidade de atendimento, né? Hoje você tem o Rondonópolis, ele está no extremo sudeste do Mato Grosso, na pontinha sudeste aqui do Mato Grosso, e boa parte da produção está no Médio Norte, né? Que eles chamam. Então, na região de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso, né? Então, hoje, a perna rodoviária para esse produtor ela é muito grande. Então, a gente já movimenta hoje no terminal de Rondonópolis um volume muito grande de cargas que vem do Médio Norte, e aí ele tem que rodar 400, 500 quilômetros, às vezes, para chegar ao terminal, né? Então, a nossa intenção é que esses 400, 500 quilômetros sejam feitos na ferrovia e que a perna rodoviária caia de 400, 500 para 100,
150, que é a distância da fazenda, a porteira da fazenda, até um terminal ferroviário localizado nessa região, né? Então, mais do que o aumento de volume, que, repito, acredito que vai, sim, existir, é um aumento da qualidade do atendimento desse produtor lá no Mato Grosso, né? E esse aumento você prevê um aumento na carga transportada, mas também não é um aumento tanto para a carga operada no Porto de Santos, porque esta é uma carga que já vem para o porto. Exatamente, exatamente. Vai ter, claro, um aumento de volume para o porto, e esse aumento está bastante bem caracterizado, tanto no modelo de demanda que respaldou a renovação da Malha Paulista, né, esse crescimento aí de 35 para 75 milhões, como no Master Plan do Porto, mas é sobretudo uma melhoria da qualidade do atendimento lá, conjugada com esse aumento de volume. Guilherme, você vê a necessidade do porto já começar a pensar em aumentar sua capacidade de escoamento de cargas agrícolas? Não, ele já tem um número de projetos bastante significativo, né? Você vê 2 terminais Sim, de além celulose. desses previstos no Master Plan, diante dos próprios projetos da Rumo, que levam em consideração o aumento da fronteira agrícola, o aumento da produção dessas zonas agrícolas, você já vê que os projetos previstos no Master Plan do Porto de Santos, eles já atendem, no próprio PDZ, eles já atendem essa futura demanda ou não? Já há sinalizações aí de que eles serão necessários até determinado ano, mas a partir dali tem que se pensar já num reajuste desses projetos e pensar em um aumento de capacidade. Joia. Eu acho que está bastante bem alinhado, tá, Leopoldo? Eu acho que as forças aí vivas do Porto, elas têm se movimentado para atender esse crescimento de demanda, né? A gente vê, por exemplo, o terminal da VLI, que foi inaugurado há alguns anos, com uma boa capacidade, a gente vê toda a turma da Ponta da Praia investindo, a gente vê o Macuco, a gente vê Conceiçãozinha, a gente vê a margem esquerda, enfim, o Termag, são vários projetos que já estão em curso, que a gente entende que aí para a próxima década eles estão muito alinhados com o aumento de capacidade previsto. Agora, para daqui a 20 ou 30 anos, eu acho que com certeza novos projetos vão surgir, né? Acho que a grande riqueza do Porto de Santos é que ele é multiproduto, né, Leopoldo? Ele tem os maiores terminais de contêiner do país, ele tem os grandes terminais de granel, ele vai receber um volume muito grande de celulose em breve, ele agora tem boas infraestruturas ou vai ter boas infraestruturas para fertilizantes, ele é um grande porto de líquidos, né? Eu acho que essa diversificação de cargas, atendendo bem a indústria, o agronegócio, o mercado consumidor local, a importação, é a grande riqueza do nosso porto. A gente também recebeu aqui algumas perguntas, voltando a falar, pedindo mais detalhes sobre as obras de adaptação do Porto de Santos para receber essa nova carga ferroviária. Uma delas é do Francisco Gonçalves. Ele pergunta se a eventual privatização da gestão portuária pode acelerar essa adaptação do porto, pode facilitar essa adaptação do porto? Olha, eu vejo um esforço muito grande publicado, sobretudo aí na imprensa, de se fazer um processo de privatização. Eu acho que, se bem conduzido, e eu acho que eles têm condição de conduzir bem, ele pode sim aumentar a eficiência, né? Acho que eu vejo potencial, né? A gente, por exemplo, viu o que aconteceu nos aeroportos, né? Um exemplo notável de aumento de qualidade. Todo mundo lembra aí do caos aéreo que nós tivemos ali pelos anos de 2009, 2010, até um pouquinho antes, 7, 8, em que você tinha uma crise de capacidade do sistema, né? Você tinha muito menos infraestrutura do que a necessária para fazer frente a um crescimento da demanda que na época era muito grande, né? Estou falando aí daquela ocasião, e o processo de privatização ele levou a grandes investimentos na infraestrutura, né? O aeroporto de Guarulhos é um exemplo notável, o aeroporto de Brasília é um exemplo notável, né? Isso acho que é indiscutível.
Agora, tudo vai da forma como se modela, né? Eu acho que a grande chave para que esse modelo seja bem sucedido é permitir que os terminais que hoje estão dentro do porto organizado tenham boas condições para investir com tranquilidade, né? A gente tem uma pergunta aqui também do consultor portuário Ivan Jardim, que aborda um aspecto específico das obras de adaptação dentro da área portuária, lembrando um pouco essa complexidade da característica da área portuária. Ele fala se no projeto da Rumo Portofer, se há a previsão de implantação de passarelas ou viadutos ligando o terminal de passageiros da Concais à perimetral. E ele faz a observação que, inclusive com o aumento da demanda ferroviária na Ponta da Praia, no Macuco, com os próprios terminais, os novos terminais de celulose, se o aumento do transporte ferroviário ali na região não pode prejudicar o tráfego de turistas. Ótimo. Ao terminal de passageiros, né? Sem dúvida, é uma preocupação super relevante. Há diversos projetos, sim, de passarelas que estão em discussão, tanto com a autoridade portuária como com a prefeitura do município de Santos, né? É uma preocupação nossa muito grande, porque a preocupação com acidentes ferroviários, e claro que quando você tem pessoas atravessando a linha férrea, você gera um potencial de acidente muito grande, a gente quer evitar isso a qualquer custo, melhoramos muito o nosso nível de acidente ferroviário, e eu não estou falando só de Santos, estou falando só da malha, com esse tipo de investimento, né? Como eu falei lá no começo da nossa conversa, boa parte dos investimentos na própria malha paulista são investimentos em redução de impacto urbano e, portanto, em aumento de segurança, né? Viadutos, passarelas, etc. E ali a região do terminal de passageiros do Concais é uma preocupação central nossa, estamos endereçando esse problema com urgência, né? Agora, sobre o aumento do fluxo lá na Ponta da Praia, eu te diria que não, eu te diria que vai melhorar muito, né? Me parece evidente, e todas as simulações que a gente faz, elas corroboram isso, que os terminais que estão mais ao final, eles têm que ser prioritariamente ferroviários. Por quê? Para que o caminhão não tenha que atravessar a cidade inteira, né? E descarregar lá na ponta da praia, sobretudo deixando a poeira e etc. do granel que fica presa na roda dos caminhões se espalhando pela cidade inteira, né? Então, se a gente conseguir fazer com que os terminais lá do Macuco, que serão de celulose totalmente fechados pelo projeto do edital que foi publicado, sejam terminais limpos, como a gente tem um exemplo claro de um terminal da Ponta da Praia que fez um investimento muito grande para se transformar num terminal limpo, com mais descarga ferroviária e com predominância de descarga ferroviária, o conflito com a cidade ele diminui muito. Isso é absolutamente indiscutível, né? Agora, tem que ser investimentos bem feitos. Eu acho que a preocupação ela é essencial, né? Então, a resposta direta é sim, estamos trabalhando para ter ali mais dispositivos de transposição da linha férrea para os pedestres. Guilherme, nas suas respostas você sempre destacou a integração da ferrovia com a rodovia ou com o transporte rodoviário para otimizar a cadeia de negócios do Porto de Santos e transporte de cargas agrícolas para o Porto de Santos. Analisando um pouco essa nova logística do Brasil, você vê o aumento do serviço de cabotagem, ou seja, o aumento da participação do modal marítimo no transporte de cargas dentro do país, como algo que pode impactar ou pode complementar o transporte ferroviário, altera de alguma forma as projeções comerciais da Rumo de transporte de cargas, o avanço da cabotagem, ajuda de alguma forma? Ótima pergunta também, Leopoldo. Eu acho que isso pode gerar um potencial de negócios interessante, né? Eu acho que quanto mais modais eficientes nós tivermos, mais oportunidades nós vamos ter para as empresas que operam bem, né? Então, eu acho que a ferrovia sozinha não funciona para nada, a rodovia sozinha também não, e nem a cabotagem. E uma agenda que é importante são as hidrovias. Então, eu vou te dar um exemplo concreto, tá? Nós, com a vitória na Ferrovia Norte-Sul,
nós passamos a ter a oportunidade de operar um sistema que vai de São Paulo, por exemplo, até a bacia do Rio Tocantins, lá em cima, né? E aí, ali a gente se conecta ao Rio Tocantins, que vai para a bacia do Amazonas, né? Então, se a gente tivesse uma hidrovia plenamente navegável, por exemplo, na bacia do Tocantins, e aquele problema histórico, clássico, que todo mundo fala do Pedral do Lourenço, da Eclusa do Tucuruí, aquilo ali tudo tivesse em plenas condições de funcionamento, né, a gente poderia pensar, por exemplo, em atender por via ferroviária a Zona Franca de Manaus através da indústria de São Paulo. Uma conexão terrestre entre a Zona Franca de Manaus, portanto, saindo, vamos supor, produtos industrializados da Zona Franca de Manaus, descendo o Rio Amazonas, o Tocantins, desembarcando no porto fluvial de Imperatriz, no Maranhão, e descendo pela Ferrovia Norte-Sul até Estrela do Oeste, aqui em São Paulo, e a Malha Paulista até a Grande São Paulo, até a Baixada Santista, até o Vale do Paraíba e assim por diante. Portanto, fazendo uma integração fantástica, usando hidrovia, ferrovia e depois a rodovia aqui no estado de São Paulo, que seria inédita no país e que seria fantástica. Nós estamos perto, né? Ainda há desafios, mas nós estamos perto. E a mesma coisa no sentido contrário. Você imagina uma autopeça produzida aqui no interior de São Paulo, ou uma autopeça que chegue pelo Porto de Santos, suba de rodovia até Sumaré, entre no trem em Sumaré, suba a Ferrovia Norte-Sul até Imperatriz e vá pela hidrovia até a Zona Franca de Manaus para produzir uma motocicleta na Honda, né? Vocês imaginem que logística fabulosa que nós teríamos usando os diversos modais, né? E eu acho que é nessa direção que nós temos que ir. Certamente é um case único na história logística do país. Exato. Torço para que a gente ainda veja isso daí, esse projeto sair do papel. Guilherme, já estamos aí próximo na fase final, já estamos há quase 1h30 de webinar, e na fase final já do nosso evento. Gostaria de fazer uma última pergunta, vou saindo um pouco da questão do projeto da ampliação da Malha Paulista, sobre a tua percepção do mercado de transporte de cargas no Brasil. A gente está ainda nessa fase de pandemia, que alterou o funcionamento de empresas, independente da atividade econômica de que estamos falando, todo segmento acabou passando por uma alteração, alguns mais, outros menos. Como é que você vê o setor de transporte e o próprio mercado de trabalho desse setor de transporte brasileiro no pós-pandemia? Você vê que mudanças nesse setor? Num recente webinar que nós realizamos, numa entrevista com o presidente da Pianchi, Francisco Esteban, ele acabou citando que o setor de transporte, os portos pontualmente, vão acabar apostando, vão acabar demandando mais soluções digitais, que é uma grande oportunidade, mas ao mesmo tempo também um grande risco quando se não leva em conta a cibersegurança. Que mudanças você prevê para o setor de transportes brasileiros a partir dessa pandemia? Obrigado, Leopoldo. Eu acho que tem alguns setores que estão sofrendo bastante, né? Claro que o setor aéreo é o mais evidente, né? Eu acho que o setor rodoviário também tem sofrido bastante, mais do que nós, né? Nós, em alguns tipos de carga, temos conseguido manter um bom nível de demanda, de movimentação, em outros menos, né? Sobretudo combustível, por exemplo, né? Que tem uma relação muito direta aí com o transporte rodoviário, com a mobilidade das pessoas. As pessoas têm ficado mais em casa, consumindo menos combustível, e isso afeta a ferrovia. A demanda cai, mas de uma forma geral temos conseguido segurar, né? Mais do que, evidentemente, outros setores. Eu acho, Leopoldo, que a infraestrutura será uma grande alavanca de uma potencial retomada. É difícil a gente imaginar que a retomada vai vir de setores que foram muito afetados, como o varejo, etc. É muito provável que esse arranque venha da infraestrutura, dos investimentos em construção civil, dos investimentos mais pesados de infraestrutura, que é, como a gente sabe, uma agenda que está muito por fazer no Brasil, né? A gente, na última pergunta, por exemplo, falava de um projeto fantástico que precisa ser feito e que está distante ainda, né? Então você imagina uma discussão como essa da pandemia,
Outro dia, um outro executivo fez essa metáfora num outro evento e é perfeita. Você imagina o pessoal discutindo a retomada da economia pós-pandemia no Conselho de Infraestrutura de Mônaco, né, em que está tudo feito, tudo absolutamente pronto, e você não tem aí grandes projetos para alavancar uma retomada da economia, né? Aqui no Brasil, a gente tem que olhar também que nós temos muita coisa para fazer, e isso tem o seu lado bom, né? A gente tem muito projeto de bom nível, de boa taxa de retorno, de boa atratividade, que gera boas oportunidades, que ainda estão aí por fazer. Então, a gente espera que essa retomada seja muito dirigida para isso, né? E que a gente consiga que as boas empresas elas consigam sobreviver, que a gente tenha condições de ter uma sobrevida no pós-pandemia e que a pandemia nos dê boas lições, né, Leopoldo? Que um evento como esse que nós estamos fazendo aqui, pela via digital, faça a gente melhorar a eficiência do nosso trabalho, incorporar novas tecnologias, e aí o sentido do colega da Pianchi está correto. Acho que a gente vai ter que digitalizar muita coisa, isso é bom. Perfeito. Guilherme, mais uma vez, eu agradeço a tua participação nesse 5º webinar Porto e Mar 2020, que nós debatemos a Malha Paulista e o futuro ferroviário do Porto de Santos. E se você quiser fazer algumas considerações, por favor, fique à vontade. Leopoldo, primeiro te agradecer pela excelente condução e pela iniciativa, agradecer a tribuna não só pelo evento e pela série de eventos aqui do webinar, senão também pela cobertura atenta e de qualidade que ela faz dos assuntos do Porto de Santos em específico e da infraestrutura brasileira e do nosso estado de forma geral. A gente acompanha e sabe disso. E como palavra final, torcer para que a gente consiga avançar nessas agendas que são essenciais para o complexo portuário como um todo, em seus diversos tipos de carga, e para o Porto de Santos se manter produtivo cada vez mais, e para o Porto de Santos se manter um porto diversificado, um porto multicargas, um porto eficiente para as próximas décadas, dando aí a sua contribuição decisiva para a balança comercial brasileira. Perfeito. Guilherme, mais uma vez eu agradeço a tua participação. E antes só de encerrar, faço uma observação aí. Eu acabei esquecendo de citar que a pergunta sobre a cabotagem, os impactos da BR do Mar, foi feita pelo Alberto Pinheiro de Carvalho. Desculpe aí acabar esse esquecimento, mas aí já a correção já está feita. Mais uma vez, Guilherme, agradeço a tua participação. Inicialmente, nós tínhamos falado de fazer um webinar de 1 hora. Eu sei o quanto a tua agenda é complicada e você está aí com a gente, são 16 horas e 28 minutos. Você está com a gente aí há quase 1h30. Agradeço pelo teu tempo, pela tua participação, pelas respostas dadas e convido e também a participação de todos que participaram, que nos acompanharam durante essa 1h30, também mandaram perguntas e faço um convite para que acompanhem, quer nas nossas redes sociais, no nosso jornal, a Tribuna, na TV Tribuna, as novidades sobre o setor portuário, sobre o setor de transportes e também os próximos eventos da Agenda Porto e Mar 2020. Novos webinars serão realizados aí nas próximas semanas e serão anunciados através dos nossos veículos, através do nosso jornal, nosso site, a Tribuna, www.atribuna.com.br. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado, uma boa tarde. Cuide-se aí ainda nesse período de pandemia e um abraço a todos e também cuidem-se. Até a próxima. Obrigado, Leopoldo. Até a próxima. Obrigado, Guilherme. Até mais.